Então hoje eu vou falar sobre KPI. KPI que é a sigla para Key Performance Indicators, que é os indicadores chaves de desempenho. Vou falar sobre 4 aqui mais importantes da manutenção, que eu julgo os mais importantes, 2 operacionais e 2 gerenciais. Aqui você pode estar vendo disponibilidade, eu não coloquei o OE porque o OE é mais amplo do que manutenção, então estou falando mais focado na manutenção de fato. Então, o cumprimento da programação semanal. O que é o cumprimento da programação semanal? Você pode medir em horas HH, você pode medir em OS, não importa a forma que você mede. Aliás, não importa, vão ter variações aqui em todos esses indicadores de uma fábrica para outra, etc. O mais importante é que esses dados te mostrem alguma coisa, você analisa esses dados para você chegar a alguma conclusão e tome ações em cima desses dados para melhorar eles de uma forma ou de outra. Então, o cumprimento da programação é o percentual que foi executado de tudo que foi programado. Ou seja, vamos colocar em número de ordem de serviço. Eu programei 100 ordens de serviço e executei, fechei lá as ordens, tudo, executei 80. Ou seja, nós temos 80% do índice, 80% do cumprimento da programação semanal. Todos os indicadores, é interessante que tenha uma meta e se tiver um meio de comparação melhor ainda. Ou seja, eu tenho várias plantas do mesmo grupo, da mesma empresa. Se puder ter o benchmark, a marca ali, a melhor marca dentro daquelas plantas é melhor, porque você tem uma referência para puxar a linha para cima sempre, né? E uma meta, claro, você tem que ter um objetivo ali, senão não adianta também muito medir. Se você medir e falar assim, tá bom ou tá ruim? O que tá bom ou tá ruim, tá acima ou tá abaixo da meta, né? Tá melhor do que a gente estipulou ou tá pior do que a gente estipulou? Esse cumprimento da programação semanal, o próprio nome diz programação semanal, então a gente tem um controle semanal. Toda semana a gente mede e toda semana a gente analisa esse indicador, né? A gente vê como que ele está, o que precisa ser feito, o que a gente pode melhorar esse indicador, enfim. Esse indicador é muito importante pelo seguinte, uma vez que eu programei preventivamente, programei antecipadamente e desenhei uma semana, na semana anterior eu desenhei a semana inteira do que precisaria fazer, quanto mais a gente fizer daquela programação, mais a gente está agindo preventivamente, menos corretivo a gente tende a ter, mais a gente tende a cumprir todos os outros indicadores. Um segundo indicador é o backlog. Backlog é imaginar uma caixa d'água, né? Onde a água aqui é o volume de serviço que a gente tem e sempre está enchendo essa caixa, porque os equipamentos trabalhando vão ter sempre demandas de serviço a serem executadas e vão aparecer mais, isso nunca acaba, e uma torneira esgotando isso que são as ordens que são executadas. Ou seja, se a gente for pegar dentro desse nível aqui, primeira coisa é o seguinte, esse nível ele está sendo medido real, ou seja, tudo que está identificado como anomalia na área está de fato inserida dentro ali, já aberta a ordem de serviço, está dentro de um sistema para falar assim, eu preciso de executar tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, se eu pego uma programação semanal e já programo tudo para a semana que vem, eu já sei que se eu fizer 100% do que está programado, eu já sei o quanto que eu vou esgotar dessa caixa aqui, o tanto que ela vai descer. Claro que tem água entrando também, esse é um processo dinâmico, mas eu já sei o que eu tenho a esgotar. Eu já tenho uma expectativa de esgotar aqui desse nível. Então, quando a gente cruza o cumprimento da programação, eu sei que eu deveria esgotar todo esse nível aqui, mas eu esgotei 80% dele porque foi que eu cumpri, os outros 20% eu não esgotei. Eu tive que desviar a minha mão de obra para atender uma corretiva ou outra, enfim. Então a gente tem um gap aqui também. Ou seja, o cumprimento da programação e o backlog, eles sendo analisados juntos, são, na minha opinião, são os 2 mais importantes indicadores operacionais da manutenção. Quando eu falo operacionais, porque a gente está medindo um indicador que vai levar a gente a um resultado que a gente quer, principalmente de disponibilidade de custo. Porque
qual que é o segredo para cumprir as metas de disponibilidade, cumprir as metas de custo? Principalmente trabalhar o mínimo corretivamente, o máximo preventivamente. Como que a gente consegue isso? A gente controlando esses dois indicadores aqui, e estando eles dentro da meta, a gente tem praticamente certeza que a gente vai ficar na meta nos outros indicadores. Não basta chegar lá no final do mês, medir a disponibilidade e falar, ela não atendeu. Então, durante o mês a gente consegue ir criando ações e fazendo com que isso chegue no final do mês com a meta que a gente estipulou. E aí vem a disponibilidade. Disponibilidade justamente deixar os equipamentos, o processo disponível para produzir, né? A não ser que a não ser que seja uma empresa prestadora de serviço de manutenção. Do contrário, a manutenção está com o objetivo de produzir, de sair no final de uma linha de produção o produto pronto ali para venda. Então, o nosso foco da manutenção é deixar os equipamentos, o processo produtivo disponível para produzir, ou seja, não ter máquina parada, seja por corretiva ou preventiva. Preventivamente, a gente pode, que eu coloquei aqui, né? Dentro de uma meta, a gente estipulou uma meta de disponibilidade. Por quê? Porque a gente já está contando com manutenções preventivas ali que a gente precisa. Ou seja, a gente não vai ter 100% de disponibilidade. A meta, né? A gente vai ter, por exemplo, 98%. Nesses 2% é o tempo que eu já estou prevendo para trabalhar preventivamente, que eu vou combinar com a produção paradas ali preventivas para que não tenha as corretivas. A partir do momento que a gente tem corretiva, é o que nos foge da meta de disponibilidade, né? E mais uma vez, né? Como é que a gente vai ter cada vez menos corretivas? Fazendo cada vez mais preventivas. Como? Cumprindo a programação semanal, cumprindo as manutenções preventivas que a gente se dispôs a fazer. Como que a gente constrói esse mapa e cumpre isso? Através da identificação prévia aí das anomalias e tendo esse backlog bem real, né? Um número bem real do que é o meu nível aqui de serviços a serem executados. A disponibilidade, ela geralmente é um controle mensal, né? Claro, a gente pode medir diariamente, semanalmente, tudo, mas ele fecha mensalmente. Então, a análise maior de uma disponibilidade é quase sempre feita mensalmente. E o custo? Né? O custo eu coloquei aqui diário, semanal, mensal, anual. Porque custo é muito fácil perder o controle do custo. Então, primeiro, o controle de quem aprova ali, do gestor que está olhando o custo, para mim o controle tem que ser diário. Todo dia ele tem que olhar quanto que o custo está. Todo dia ele está aprovando materiais, serviços, então ele está medindo ali o que ele tem de verba para aquele mês, o que foi orçado, com o que ele pode gastar. Então ele tem um controle diário. Semanalmente é interessante que tenha uma reunião para tratar sobre custo toda semana, né? Justamente para falar se está indo bem ou se está indo mal, às vezes redirecionar aí o curso das coisas para poder chegar no final do mês sem surpresas, né? Mensal é onde que é medido efetivamente o custo, então a gente controla de fato o custo mensal, na maioria das vezes, ou em todas as vezes que eu trabalhei foi um controle mensal dos custos. E anual, por quê? Porque a gente, no ano anterior, a gente já previu todo o ano seguinte a verba que deveria estar. Então, pode ser que a gente ultrapasse um mês, a verba de um mês, e ela fique bem abaixo no mês seguinte. Por exemplo, quando a gente fala de grandes paradas, por exemplo, troca de refratário, etc., que tem uma parada muito grande, parada de 15 dias, de um mês, etc. A gente previu que seria no mês de maio. E por uma série de questões de mercado, etc., nós não vamos fazer mais em maio, nós vamos fazer em julho. Então, em maio, provavelmente, o custo previsto vai estar muito grande, a gente vai gastar muito menos. Só que em julho, não vai caber tudo em julho que a gente tem para gastar. Então, aquela verba de maio, ela deveria estar presente ali em julho para que a gente consiga estar dentro do ano todo, a gente acaba estando dentro. Então, pode ser que varia de um mês para o outro, não tem problema nenhum jogar de um mês para o outro. Assim como pode ser o contrário, né? A gente ter a parada antes do custo previsto e depois a gente vai ter aquele custo para bater aqui nessa parada, enfim. Então, o custo também é um fator, assim, disponibilidade. Se você está dentro do que a produção
aceita ser atendido, enfim, do que é interessante para produzir, e você está dentro de um custo já estipulado, você está fazendo o quê? Você está dando lucro para a empresa. Você está falando assim, ó, o que eu previ gastar e que a empresa está esperando como lucro, né? Tudo que ela tem de receita, menos que ela tem de despesa, né? Despesa, em várias das empresas, uma das maiores despesas é manutenção. Muitas delas é manutenção e energia ali, o que ela está gastando de energia elétrica, mais combustível, etc. E a manutenção são os dois maiores custos ali total da planta, né, para produzir. Então é um custo muito importante, muito que a gente tem que estar controlando muito de perto. Então se você tem todo esse custo e você tem de outro lado a receita, e essa receita vem de produção, a produção vem de equipamentos disponíveis, com desempenho adequado, tudo para produzir, com a qualidade. Então, enfim, como eu falei, podemos ir mais a fundo aqui com o OEE, né? Falando assim, estou cumprindo a meta de OEE, estou fazendo com que a empresa tenha um faturamento que ela esperava. E se eu estou dentro de um custo que ela esperava também, ela já tem aquele lucro ali bem determinado e sendo o real, né? A empresa previu que ia produzir isso, ia vender isso e ia ter isso de despesa. Um menos o outro, ele vai ter o lucro aqui. E se a gente está dentro desses dois patamares aqui, disponibilidade e custo, a gente está fazendo nossa parte dentro da manutenção. E isso é muito importante para toda a gestão. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, se a gente não tem o controle de indicadores, de medições que vão nos falar, tanto medições intermediárias como medições finais, para falar o que a gente previu, o que a gente tem que estar dentro de um certo número, se a gente não tiver isso, a gente não sabe nem se a gente vai dar lucro ou não para a empresa, enfim. Então, tudo isso daqui, claro, também fazer uma ressalva aqui. Claro que a gente pode falar do MTBF, MTTR, cumprimento do plano preventivo, não só da programação semanal, mas do plano preventivo. Eu posso citar aqui inúmeros outros indicadores de manutenção. Coloquei só esses 4 porque eu vejo uma ligação muito forte entre esses 4. Como eu falei, MTBF, MTTR, por exemplo, a gente vai entender muito mais confiabilidade, a gente vai entender muito mais de todo o processo, etc., para cruzar os dados. Mas esses 4 aqui, para mim, eles têm que estar muito na veia mesmo. A gente tem que estar olhando para isso quase que diariamente, no mínimo semanalmente aí, para esses 4 indicadores, para a gente. Isso que para mim é o maior fator de sucesso. Aí os outros indicadores eles vêm também para que nos dê mais detalhes, para que a gente consiga ter um poder de análise maior para saber para qual caminho traçar aí.